Uma boa noite a todos. Meu nome é Edson, né, Rosa, e a gente está com essa grande oportunidade de falar sobre perdoar. Eu sou médium, ou estou como médium nessa encarnação. E é a terceira vez que eu venho a essa casa, e é uma coisa muito interessante, todas as vezes que eu venho aqui, eu planejo uma coisa, eu sento aqui dentro, Deus me inspira outra. Né? Com um tema, obviamente, que é o perdoar. E na minha mediunidade, acentuando que, só uma colocação, eu era evangélico da Assembleia de Deus. Né? Vocês vão entender o que eu estou falando isso. A gente tem vários amigos espirituais, e hoje a gente está com um amigo evangélico, espírito, mas evangélico, e ele faz poesias. E eu vou tentar falar toda a palestra, toda a nossa conversa fazendo sonetos e poesias. Toda. Tá? Ou até mesmo respostas, se vocês nos ajudarem, eu agradeço muito, né? Falar de perdoar é fechar os ouvidos para fora e começar a se escutar por dentro. Falar de perdoar é calar a boca e deixar que o coração ressoe um único som, o da paz. E que esse som possa entrar em soneto na brandura da verdadeira candeia que todos nós procuramos para fora, né? Que é a maravilha que fervira no olhar daquele que a gente ama, daquele que a gente quer bem, daquele que a gente espera, daquele que a gente, de uma forma sossegada, acalorosa, entre o suspiro de alívio e um quentinho no peito, que a gente chama de paz, pode dizer, quero mais. Falar de perdoar é algo muito difícil quando a gente só usa o artifício do pensamento. Falar de perdoar é algo praticamente impossível quando a gente traduz esse sentir no deduzir, do definir, tolero. Falar de perdoar é algo sublime, que todo mal exprime, não para fora, mas para dentro. Porque não há melhor acolhimento de que a simplicidade, a paciência, a calma, a leveza, de sermos nós mesmos preenchidos apenas de nós próprios, sem precisar perdoar com a boca. Porque o nosso exemplo já é muito mais do que a coragem na atitude natural de ser perdão pelo que vive. No que se fala, no que se vê, no que se escuta, no que se consente e no que sente. Agora, também falar de perdoar não é só poesia. Aí se transforma até mesmo uma heresia. Tornar algo tão profundo apenas rimado, enquanto algo tão sublime é ritmado pelo burburinho do nosso coração. Falar de perdão é uma postura proposta pela bravura imposta daquele que se quer sempre bem e aquele que se faz melhor. Perdoar, então, é Deus. Sim, é o suspiro de Deus que dá o alento ao relento do outro, permitindo que no erro ou no acerto, que não estamos aqui para julgar, porque o perdoar nos dá isso, a eternidade do sentir. Não o tempo de definir que quantifica, mas o eterno que qualifica todo e qualquer momento, aonde seja no relento, nós somos como pipa solta ao vento, livres, leves, soltos. Isto é perdoar. Agora, cada um com seu oásis de paz. Outros na bravura, outros na amargura, uns nas tristezas, outros na alegria, outros no preenchimento, outro no desvario, outro no vazio e outro apenas reprimindo cada vez mais a si a alegria de ser e se fazer feliz. Perdoar é ar aos pulmões. É vida dentro dos órgãos, é a orquestra que toca dia e noite, quando nós deitamos
sentamos e levantamos e suspiramos com o corpo cansado, mas com o espírito aliviado. Porque não tem nada além dentro de nós de que o perdão. Não existe maior bravura de autocompaixão de que aquele que perdoa. É o presente que esse amigo chamado Luiz Henrique dá para vocês. Tá? Então, perdoem. Agora o Edson vai começar a fazer, né, a nossa conversa. O Edson mesmo, né? E que ele me ajude, que Deus me ajude. Como há pouco tempo, ele fala muito rápido, eu tentei seguir o que ele estava dizendo, perdoar é algo tão profundo e tão sublime que não depende do que o outro acha, depende do que você é. Porque quando nós não perdoamos, nós não damos força ao mal do outro, nós tiramos a força do bem por nós. Vocês acham, como está dizendo o pai Joaquim de Minas, que perdoar alguém é caridade? Vocês acham que doar o perdão ao outro é bondade? Perdoar é lealdade à vida, é clamor a Deus, é cumplicidade à existência. É a prevalência da sã consciência que você não é o mal que o outro lhe fez. E que você não nutre em si os males que os outros talvez ainda se fazem. Perdoar é a compaixão compassiva com a atitude da ignorância do outro que não sabe quem é, além da brutalidade daquilo que ele se demonstra ser. Agora, quando a gente não perdoa, o que nós somos? Depois da vítima ou do coitado? A não ser carnado a verdade do mal que fizeram a nós. É difícil a gente consentir isso, porque se nós mal e porcamente enxergamos para fora, como é que nós vamos nos escutar por dentro? Se nós não sentimos para fora, como é que nós vamos nos sensibilizar por nós mesmos por dentro? Falar de perdoar é algo tão complexo, porque envolve fé. Perdoar envolve fé. Nós não conseguimos perdoar quando nós temos uma fé visceral, que precisa dar rinite, sinusite, asites, quando não dor de barriga. Precisa alguma prova, alguma testemunha, tanto de fora, mas que nos crie dentro de nós um sentimento forte. Que se eu perdoar, eu vou me sentir bem. Isso é barganha. O maior testemunho de uma fé raciocinada não precisa sentir nas vísceras. Você já tem certeza absoluta que, tendo defeito ou não, perdoando ou ainda não, Deus em você é o benemérito de se fazer bem todo dia. Benemérito. É um mérito nato em cada um de nós. Então eu subi essas escadas pensando, poxa, falar de perdoar, perdoem. Mas não é só isso. Não se resume em perdoar quem lhe ofendeu. Resume-se muito mais além em perdoar a mim mesmo, que ainda nutro a ofensa que o outro estimulou eu notar em mim, e por mim, perante a caridade do outro me estimular com seu mal, eu me noto e me anoto na caderneta de ter fé quando pertenço, acreditar quando mantenho, ser alguém quando estou afiliado, quando estou em congruência ou quando estou pertencendo a alguma filiação ou a algum grupo ou alguma coisa. Porque fora isso, quem eu sou? Alguém que falta-lhe o perdão? Alguém que só nega o perdoar? Ou alguém que não tem compaixão a si mesmo? Quem perdoa é compassivo. A princípio, com o mal que foi feito a si mesmo. Mas sábio, porque ele perdoa sentindo-se, não é meu. E perdoar não é tirar o mal de si e doar ao outro. Perdoar é olhar o seu mal e dizer, não sou eu.
Nesse instante, a palavra perdoar se transforma em compaixão. Nós somos compassivos na ativez de perdoar, quando nós somos ativos na lucidez de se sentir. Nós estamos numa era onde apontar o dedo para o outro cansa. Porque minha mãe, porque meu pai, porque meu tio, porque minha avó, porque o outro, porque o vizinho, porque o fulano, e o tempo vai passando. E o reloginho da vida não para, e as rugas vão brotando, e as mazelas vão se cativando nos nossos órgãos, e as doenças cancerígenas e da pele, psicológicas, psicoemotivas, afetivas, vão se somando dentro de nós, porque a ruína se faz em nós, porque nós não temos a atitude de dizer, deu. O outro está lá tomando seu café, sua cerveja, seu suco. Ou os outros estão lá nem pensando mais no que nos falaram, ou talvez até pode acontecer raramente, ruminando o que por nós construíram. E a gente está aqui, agarrados na nossa verdade, com uma fé que necessita Deus provar que existe. Com uma fé que necessita que os espíritos quase se materializem, porque senão, para mim, a fé poderosa, eu tenho que tocar e agarrar. Isso não é fé. O que é fé, Edson? Não sei. Porque minhas palavras são cheias de ignorância para algo que só tem um sentido dentro de cada um, que é sentir. Agora, o que causa dentro de cada um em sentimentos, eu não sei, é impossível. Eu só posso dizer que fé é, assim como Deus é em cada um. Então, se eu perdoar quem me ofendeu, qual prêmio que eu ganho, ou qual merecimento que eu posso ter? Seu suspiro de paz e de alívio, não mais de cansaço. Por dentro. Seu coração batendo em brandura, com a bravura de dizer, eu assumo e me empodero, e de hoje em diante eu sou um autônomo espiritual da minha essência. Não haverá mais a prevalência do mal do outro dentro de mim. E eu me compadeço, ó Deus, ó Nossa Senhora, ó Oxum, ó Iemanjá, ou a fé de cada um, Espírito Santo, do outro, pela ignorância dele, que compete a ele o seu tempo. Agora eu, na minha consciência do meu momento, eu não quero mais isso em mim. Mas é difícil, Edson, perdoar. Como eu posso me ajudar? Vai orar. Converse contigo mesmo no momento de paz e você vai ver que Deus já está materializado no teu toque em face com carinho. Nas lágrimas que rolam na tua face, quente, expurgando toda a tua dor. Muitas vezes Deus está no nosso lado, até no cachorro, no gato, dizendo num olhar caridoso, está tudo bem. Mas a gente quer prova. Então, aprovem-se, degustem-se, porque quando a gente não perdoa, é como se a gente estivesse comendo bala com papel. Vocês já não perceberam? Nós nos relacionamos com a nossa família, todos revestidos num papel, sem gosto, aqueles papel de açougue. Se duvidar, até com gosto de carne podre, porque a gente sorri sem querer rir, a gente fala sem quiser falar, a gente convive sem vontade nenhuma de viver. Esperando no fundo, porque nós somos os donos da verdade, nós somos os vitimados e os coitados, que o outro que fez o algo, ou que o destino que assim nos moldou, antes de nós perdoar, nos mostra em testemunho vivo que eu era o dono da razão. Nós vivemos hoje uma era não de Edson Rosa, mas uma era de uma verdade única, cada um consigo mesmo na sua paz. Nós podemos buscar em centros espíritas, espiritualistas, católicos, evangélicos, protestantes, uma mensagem de Deus, mas se nós não tivermos ouvido para nos escutarmos, nós só vamos ouvir, mas nós não vamos escutar pelo coração. Eu não critico terapeutas e espiritualistas quando dizem, nós somos o que pensamos. Sim, enquanto eu calcular o que eu sinto é o que eu penso.
Mas no dia que Deus me inspirar e eu sentir-me sem calcular, eu consinto o meu sentimento. E com o sentir do meu coração e a brandura do meu eu vou dar ao meu pensamento o verdadeiro alvo da lucidez de reflexão e autoanálise. Somente assim eu posso fazer a reforma íntima. Aí eu deixo de ser um ser que apenas pensa e posso ser um ser que também pensa, mas se consente. Saio do automatismo. Vocês entendem? Então, para mim, o homem é o que sente. Não é o que dá sentido, é o que sente. Nós somos o que pensamos no momento que nós vivemos no mecanismo de sim, não, certo e errado. E nos apoiamos entre o bem e o mal. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação, porque falar de perdão, como eu disse, perdoar é algo muito vasto, então eu vou jogando. Talvez uns peguem, outros não peguem, porque a gente entende que muitas das vezes, mediante as gravidades do que nós já vivemos e as atrocidades, algumas pessoas que já sofremos, uma vez, como está dizendo o Exu Caveira aqui, me lembrou uma coisa. Um ateu perguntou para mim, foi lá em São Paulo, em Campinas, eu que não acredito em nada, eu sou salvo? Provavelmente você é o primeiro a ser salvo. Você é um bom homem, você ama seu pai e sua mãe, você faz mal às pessoas? Não. Obviamente que isso é uma metáfora. Mas, se tivesse um ateu, uma pessoa que não acreditasse em nada aqui, e perguntasse para mim, fala de perdão sem falar de Deus e de amor. Você tem como calcular perdoar? Tem. É um cálculo até bem fácil. Você bota num caldeirão de bruxaria chamada integridade. Palavra hoje não muito usada, mas a gente relembra de vez em quando, né? Bota no caldeirão chamado integridade. O que é integridade? Ética. Ética é vertical. É você com você mesmo. Horizontal é moral. Eu tenho que respeitar os outros perante a minha ética. Coloca na tua integridade, nesse caldeirão, gratidão, humildade e simplicidade. Você vai ver que o que menos você vai fazer é dizer eu te perdoo. Agora você vai viver em perdão. É difícil perdoar porque nós não temos gratidão, nós não somos simples e nós não conseguimos se manter humildes. Nem com nós mesmos e nem com os outros. Primeiro, por que não simples? Porque tudo que o Edson Rosa é melhor que os outros. Eu estou palestrando aqui na frente, sou melhor do que todo mundo. Isso é uma metáfora, por favor. Humilde. O que é isso humilde? É de comer? É doce? É salgado? O que é isso ser humilde? Né? Chico Xavier já dizia, e Emmanuel, você quer ser humilde? Admita ela em você. Nós não somos nem humilde a admitir a humildade na gente. Que parece que dizer que é humilde é feio. Você não pode dizer que é humilde. A humildade, ela é um lapso de realidade onde você por você mesmo se realiza. Sendo você. Nu e cru de qualquer coisa externa. Isso é humildade. É raro, né? Meu Deus o livre, se esse celular deixar de funcionar, me dá um troço hoje em dia. Vocês entendem? Não é o celular, é as coisas. E a gratidão. Pelo amor de Deus, a gente não precisa ir muito longe. Olha Porto Alegre, essa cidade linda, os hospitais que tem. Você não precisa nem entrar. Fica na frente do hospital sentadinho, só vendo sair e entrar ali as pessoas. E agradece. Desde a saúde física que tem, a mental que nutre-se ou se nutre-se, agradece. E quando a gente vê as coisas, né, que felizmente ou infelizmente a gente precisa ver para se crer ou acreditar, a gente agradece até o mal que a gente passou. Olha como o ser humano é o que pensa.
entre aspas, porque quando nós vemos alguém pior do que a gente fala, graças a Deus que hoje eu só tenho arroz torrado para comer. Será que é necessário a gente ver o óbvio? Que cada um é cada um, cada ser humano tem a sua verdade, cada ser humano na sua essência tem a sua história, cada geração teve a sua criação. Então falta-nos muitas das vezes a humildade. E se eu levar o meu lado profissional, não como médium, mas como analista, né? Mas o lado da psicologia, se você marcar uma consulta para qualquer psicólogo, vai chegar uma hora que ele vai dizer isso que eu estou falando. Perdoar é uma decisão. Perdoar não é uma emoção que você precisa sentir na boca do estômago. É uma decisão do cérebro que diz, coração, eu vou te dar um descanso. E o coração olha para o cérebro e diz, eu te agradeço. Não existe mágica. Existem tratamentos em casas espíritas, em processos dentro da psicologia, da ideologia dos lugares onde a gente frequenta, onde a gente pode buscar, mas agora a atitude de perdoar é uma decisão, aonde a gente vai reacostumando a soltar o mal de nós, que não vale mais a pena, que é criado por nós mesmos, e vai se despindo do mal que tentam embutir em nós, que de nós nunca foi. Agora, o que é decisão? É empoderamento. Eu decido que amanhã, porque hoje eu já falei mal de muita gente, eu não vou falar mal de ninguém. Mas é assim, eu brinco, mas é um brincar com todo o amor e carinho e respeito aos ouvidos de vocês. Não existe na criação vara de condão, onde toca, está salvo. Agora, quando você decide, e essa decisão, mesmo que demore 1 ano, ou 2, ou 3, mas você consegue, olha a bravura da ternura, da compaixão, daquele que não precisa louvar Deus por fora, porque Deus já se fez gente, vivo dentro de si mesmo, libertando talvez de maus tratos familiares, ou de uma grande depressão que alguém lhe causou, ou, se eu posso dizer que alguém causou, ou de uma grande pressão da sociedade. Como disse a Rita de Saragô, uma amiga que é a terceira vez que eu vejo ela aqui. Quem cura se cura. Quando você decide, olha, me lasquei todo quando era criança, aconteceu isso. Eu vou voltar ao passado? Não. Não tem como. Ah, vou fazer regressão, faça, mas não tem como. Então eu decido, a partir de hoje, eu não vou sofrer pelos beliscões, pelos maus tratos, pelos bullying. Decidi sem dar data na bula do tempo. Decidi dando qualidade. O eterno, coloque no coração de vocês isso. Ninguém é obrigado a acreditar no que eu vou falar. Deus e fé é imensurável, ele não cabe no tempo humano. Por isso, Deus e fé é qualificado, ele não é quantificado. Quanto mais nós quantificamos Deus e quantificamos a fé, mais nós sofremos, porque se eu tenho tanto e se Deus é tão grande, por que eu sofro? Então, não dê quantidade, dê qualidade a teu Deus e a tua fé, ao teu amor próprio, e você vai ver que aquela qualidade vai bulinando-se, vai limpando você aos poucos, ao ponto de você até esquecer daquilo de mal que um dia ele fez, ou você se fez. Então, ser simples na fé é entender que o maior ato de fé que você pode fazer, de soberania absoluta de sua realidade, é você se tratar melhor. Porque não adianta eu ter o celular do ano, o carro do ano, a casa, a piscina, os bens, os amigos ou quem for, se eu me trato mal.
Na hora do julgo, que não é Deus que julga, mas na hora do julgo, que é o juízo de cada um em vida, não após a morte, que a morte não existe, para quem é espírito ou espiritualista, apesar que nós morremos todos os dias quando a gente se olha no espelho e diz, tá feio, tá gordo, tá isso, tá aquilo, a gente tá sempre um para baixo. Então, reviva-se. Quem se sente belo por fora não dá espaço para se sentir e se fazer pior por dentro, ou vice-versa. Então, Deus, fé, é algo que se qualifica em nós. Não tem um termômetro onde você coloca e alguém diz, nossa, que fé poderosa. Sua fé é mais forte do que todos que estão aqui. Não é bem assim que funciona a coisa, não. Há uma passagem de Cristo, como disse há pouco tempo, que minha família evangélica da Assembleia de Deus, que eu honro muito, louvo a Deus, até estou hospedado com pessoas evangélicas que prometeram que iam ver o que eu ia falar, então em homenagem a elas, eu vou falar de uma passagem que a fé é algo tão qualificado, porque quase todos os apóstolos, de alguma forma, quase todos, renegaram em alguma passagem a Deus. Se não renegaram claramente, de alguma forma duvidaram entre a conversa, porque perguntavam, quem é o Filho do Homem, quem é o Filho de Deus? É como se fosse uma certa desconfiança. Isso se nós lermos as Escrituras como um pingo de fé raciocinado. Aí vem Paulo de Tarso. Atrás dos cristãos, matando, fazendo e acontecendo. E num ato de fé qualificada, e num ato de amor a Deus qualificado, ele propagou o que nós chamamos hoje de cristianismo ao mundo. Aonde que eu tentei chegar? Muitas vezes a gente faz as coisas no automático, mas necessitando em nós um tipo de merecimento externo, esquecendo que o que mais nós precisamos é nos merecer. Merecer se sentindo bem, merecer se sentindo em paz, e antes de perdoar, perdoe-se por não conseguir perdoar. Por favor, amiga Helena. Dar a outra face nunca foi dar a outra face física. Dar a outra face é dar o exemplo do que tu segue com fé, que é essa que eu estou falando. Porque se eu levar à risca a mensagem do Cristo, do Novo Testamento, ou de qualquer espírito de luz, dar a outra face é calar a tua boca e dar o teu exemplo da tua fé. Só que a fé religiosa é uma fé de feitos. A fé que eu estou falando é uma fé de fato. A fé de fato, eu não preciso aqui provar que eu sou terapeuta nem espírita. É no dia a dia. A pessoa me olhar e dizer, nossa, ele tem tudo para se irritar, mas está calmo. Nossa, ele tem tudo para falar mal de mim, mas ele não fala. Chega a me irritar. É isso. Mas eu estou falando, é sério, são detalhes, é muito simples. Né? A gente teve muito pouco conhecimento de teologia, que eu ia ser pastor, né, da Assembleia. Então, com muito pouca propriedade eu posso falar da Bíblia. E posso lhe dizer que o Evangelho de Jesus, como aqui é uma casa que crê em Cristo, creio eu, em Jesus, é vida. Dar a outra face é você mostrar ao Cristo que você é, pela fé que você segue, que até então é viva. É difícil, não é fácil não. É mais fácil eu dar outra face e dizer, bate porque daí vai doer. Tanto para o outro que está dando, como para mim que vou receber, porque daí eu posso ficar ou entre o vitimado, ou entre o coitado, ou entre o agredido, ou o inocentado, porque foi o outro que me agrediu. Em nenhum momento Cristo sugere a você se agredir. Agora, em todo o momento, ele fulmina as nossas maledicências que nos agride. Então, dar a tua outra face é olhar para a tua maldade e dizer, nossa, eu levei uma porrada, olha, mas se eu tivesse uma arma eu dava um tiro, mas eu não vou dar porque eu sou cristão. Eu vou respirar fundo,
Vou guardar a minha arma, que é a minha língua, muitas das vezes, e vou seguir a minha vida. É difícil. Porque nós queremos dar testemunho de uma fé que mostre ao outro que eu estou certo. Como é que eu vou dar testemunho de uma fé onde eu fico passivo se alguém me agride pelo que fala, pelo que faz? É difícil. Eu vou ter que dizer que eu sou dono da verdade sempre. Enquanto nós quantificarmos, nós não vamos qualificarmos. Cristo é qualidade, não é quantidade. Onde houver um ou mais, dois ou mais clamando em meu nome. Então, dar a outra face para mim é isso. Eu não estou dizendo que vocês tenham que comprar como verdade, cada um no seu nível de consciência, no que entendem como verdade, mas eu acredito que dar a outra face é você exemplificar vivencialmente o que segue, como fé raciocinada, como amor próprio. Nem se para isso dar a outra face seja ir para a justiça, essas coisas físicas. Por que não? É dar a outra face. Mas com certeza não é você agredir o outro. E nem permitir que o outro te agrida também. Esse é o ponto. Porque, Edson, mas se eu ficar pacífica alguém que me agrediu a vida toda, não digo fisicamente, isso envolve também o perdão, viu? Ou perdoar. Eu não estou me maltratando, não, você está se refinando em Cristo. Porque você está na sua cruz. E a única cruz que Cristo derrete em nós é a cruz aonde nós nos revestimos de uma propriedade de indiferença com a vida alheia e de uma propriedade, infelizmente infeliz, de que mais estar, estando, de que ser, se sentindo. Nós vivemos para se manter, nós não vivemos para ser. Então, há na nossa sociedade, eu espero não ir muito a fundo nesse lado de psicologia, para não confundir a cabeça das pessoas pela minha limitação ignorante de falar. Mas um jogo de palavras um pouco confuso. Porque, peraí, fé, ou então tem que gritar, pular, bater palma, tocar tambor, berrar. Isso é fé? Sim, por que não? Repito, não tem um termômetro de dizer quem tem ou não tem, quem ama e não se ama, mas é quietinho. Nós temos um júri dentro de nós. 24 horas dando votos de certo e errado à nossa sobrevivência e julgando a existência do outro. Você acha que Deus ou qualquer espírito de luz vai perder tempo com isso? Por isso já tem a lei de sintonia para quem é espírita. A gente precisa se sintonizar com nós mesmos através da famosa reforma íntima. É engraçado, Helena e amigos. Eu já conversei em muitos lugares, não vou dizer o nome dos lugares, mas eu já notei que todas as vezes, não estou dizendo aqui, mas todas as vezes que a gente começa a falar muito de reforma íntima, a conversa que já era muito boa fica chata. Porque é uma coisa, parece um mosquitinho, sabe? Assim, como é que se incomoda a reforma íntima? Porque é você com você, não é o outro. Reforma íntima é você com você, não é quem lhe fez, não é quem fez, é você. Ser você. As 3 formas que eu posso doar a vocês como minha realidade, não como a verdade. A verdade é uma coisa, a minha realidade é outra. Bem limitada a mim. É humildade, gratitude ou gratidão. Gratidão pelo quê, Edson? Pela vida. Humildade pelo quê? Você é humilde, Edson? Não. Mas tem momentos que eu sou, e nesses momentos que eu sou, eu me tenho. Ali eu sou um bem afortunado do amanhã, porque todas as esperanças em mim não necessito ter coragem. Com medo ou com culpa, ela me leva à atitude. Mas as pessoas elas acham que isso é jogo de palavras, mas quando a gente consegue algo, pode ter certeza, a coragem está lá. Aí diz que é impulso. Foi impulso. Hoje em dia, esperar para ter coragem é quase como covardia. Obviamente, dentro de um discernimento que não prejudica as outras pessoas. E
dentro do contexto perdoar. Ah, eu preciso de coragem, porque eu não consigo. Então tem atitude. Mas para ter atitude, nós precisamos da simplicidade de respeitar até o nosso tempo. E outra, quando a gente perdoa, é interessante. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Mas eu te perdoo assim. Perdoei, você tem que me perdoar também. E outra, você tem que me tratar tão bem como eu te trato. E quando a gente não consegue tratar bem, que a gente diz que perdoa e tolera, e dentro da nossa cabeça a gente está ruminando o que o outro falou. Aí fica aquela desconfiança, porque como eu não perdoei de verdade e estou tolerando, o outro é alvo das minhas desconfianças. E se o outro é alvo das minhas desconfianças e ele é presenteado pelo nome tolerância, nesse contexto, quase sempre a minha fé vai ir em cima do outro com o quê? Raciocínio? Não, arrogância. A minha crença vai ir em cima do outro com o quê? Com amor? Não, com prejunção. Sempre é cognitivo eu querer ser mais do que o outro. A gente não percebe isso. Aí quando o outro demonstra que ele é o outro, o que a gente faz? Olha aí, tá vendo? Por isso que eu não perdoo. Porque ele não mudou. Qual o seu nome, irmão? Desculpe. Por favor, Luiz. Vê que fez uma coisa errada e começa a buscar no outro o perdão, mas ele não vai mudar. Que é o que. Precisa tirar isso da gente, mas a gente busca e não tem, e a gente não consegue se perdoar. Meu amigo, olha que palavra linda que ele usou. Tirar isso da gente e colocar aonde? Eu que estou falando colocar aonde? Tirar isso da gente. Coloque entre a sola dos seus pés e o pó que nasce da terra. Todos os teus males, eles são aprendizagem. Isso não é filosofia budista. Você entende? Porque quando a gente fala, o problema não é falar tirar. O problema é quando a gente quer amputar de nós algo que está em nós há anos. Então, o auto-perdão é compaixão, meu amigo. Compaixão. Kuan Yin. Mestra Kuan Yin. Compaixão. Eu me compadeço do meu momento, Edson, Edson, não você, da minha ignorância, de me ignorar. Então eu me perdoo e vou fazer esse trabalho de auto-perdão a tornar o sofrimento opcional. A dor não é opção. É impossível nessa dimensão a gente viver sem dor. Você acha que não me doeu hoje em alguns lugares aí e ver criança pedindo? Agora, Edson, e se você não sofre, você é ignorante? E se você não sofre porque você talvez não se perdoa, você se ignora? Não. Por isso eu repito, quando a gente fala opcional, o cérebro capta como se fosse assim. É opcional. Se é opcional, então quer dizer que se eu pensar que me perdoei, está tudo resolvido. Aí a missimi hoje é jogada na água, né? Daqui a 3 minutos está pronto. Não é assim? E não. É devagar, é com calma. Estou falando com amor para vocês. O amor que eu falo é com respeito. É com calma. Mas a gente... É como diz um amigo espiritual. Vem cá, você respirou com calma hoje ou você está ainda se matando? O preto velho pai Benedito. Ele sempre pergunta isso para mim. Você respirou com calma hoje, Edson, ou você ainda está se matando? Por que se matando? Porque, sabe, aquela coisa... Então, calma. Então, se perdoar, tentar perdoar e não dar ao outro uma propriedade que é nossa, é ter compaixão. Agora, para ter compaixão, meu amigo, a gente precisa, não que eu estou impondo, é se sentir. Agora, se sentir sem o que o outro lhe fez. Se sentir pelaquilo que você ainda não se faz, pelaquilo que você se sonega, ou pelaquilo que nós ainda nos sonegamos, que no fundo, todo mundo aqui está buscando a paz. Agora, se todo mundo aqui busca a sua paz, depende qual paz que a gente procura. Se é uma paz que come, uma paz que veste, uma paz que você dirige, uma paz que você compra ou uma paz que você nutre. Se é a paz que você nutre, só depende de você. Até a outra também, que é a que a gente gasta, depende da gente, ou de outras pessoas, conforme for. Mas se é a paz que você nutre, para que você utilize o que tem, não seja consumido pelo que compra, depende de quem?
É da gente. Olha, falar de perdoar, eu concordo com o amigo que me inspirou a falar no começo. É algo simples, mas complexo. Porque cada ser humano tem uma noção do que é perdoar. Né? Hoje em dia a gente fala, deixa pra lá. E embaixo do tapete já está assim, cheio de quebra-mola já, né? O deixa pra lá, botar para baixo do tapete cheio de quebra-mola. É o deixa pra lá. Deixa pra lá para onde? Aí vai criando os traumas. E aí vai criando aquelas lacunas emocionais de a gente vê muitas das vezes na televisão, pessoas calmas, brandas, e numa hora para outra fazem os crimes mais horrendos. Aí dizem, nossa, da onde é que veio isso? Eu deixa para lá. Só Jesus sabe quantos deixa para lá essa criatura já deve ter dito. Deixa para lá, não é julgamento, mas a gente precisa ver a sociedade como sociedade. Pensante, que sente, que se emociona. Por favor, Helena. Mas aí que tá, minha amiga, é uma coisa interessante. Aqui eu usei uma palavra, acho que foi na primeira vez que eu vim, que até eu, de vez em quando eu falo umas coisas que sai, depois eu fico, rapaz, eu sou meio doidinho mesmo. Eu disse assim, pouco me importa pensar positivo. O que me interessa é ter lucidez. Talvez algumas pessoas não entenderam. Mas para aí, quer dizer então que eu não vou ser positivo? O que importa é ser lúcido? Envolve essa sua pergunta. Porque se eu for só positivo, eu, sabendo dos defeitos que eu tenho, sem até onde eu posso ir, sem até onde meu braço pode alcançar, e se eu for só positivo, sem ter, vamos dizer assim, uma reforma íntima, um tino dos meus limites, será que tudo que eu posso buscar eu sou realmente merecedor? Será que tudo que eu possa ter realmente eu possa nutrir com merecimento, eu vou saber usar? Se eu tiver só positividade e não tiver lucidez? Será que eu vou perdoar sendo positivo, sem me conhecer, sem ter essa ativez, sem ser ativo, sem ser lúcido? Ao ponto de, quando eu perdoar, eu até posso lembrar, mas lembrar como uma informação aonde eu cresci, não só fui prejudicado? Eu prefiro a lucidez. Porque a lucidez, ela não vai me fazer esquecer dos males que me fizeram. Mas quando eu tenho lucidez de que eu sou, eu perdoo de alma. É isso que é interessante. O perdão não é romântico. O amor no budismo zen não é romântico. O amar no taoísmo não é romântico. Por quê? Porque é tudo decisão. Mas não é, aqui no Ocidente a gente fala amo e não amo, amo. Mas como é isso? É decisão se quando eu estou amando, tudo mexe em mim, né? O amor, nossa, é hormonal, né? Mexe tudo. Cai cabelo, cai unha, fica careca, é um negócio doido. Eu entendo. Não é crítica, entendeu, Helena? Mas a gente entende assim, como perdoar, Edson? Aí entra a complexidade. Eu posso falar por mim, muitas pessoas, eu sou assim mesmo, viu? Muita gente ainda não conseguiu perdoar. Mas você não está falando que tem que perdoar? Não. Estou dizendo que cada um no seu tempo. Eu deixei bem claro isso. Agora, se eu não perdoo, eu dou a ela a minha integridade. A minha integridade tem um mínimo de consciência humana que eu preciso ter respeito. Então, o que eu posso dar para alguém que eu não consigo perdoar se chama educação, que eu creio que todo mundo tem aqui. Não consegue perdoar? Seja educado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, tudo bem? Quando ser educado se transforma difícil, aí eu concordo com o Luiz. Posso falar, meu irmão? Eu concordo com ele quando ele diz assim, é difícil, não estou dizendo de você, eu só estou... É difícil nós nos perdoar. Mas claro, quando ser educado com outro, o mínimo da educação, é difícil, é realmente, de longe você não perdoou. É que quando se fala isso, as pessoas elas não pensam que o mal do outro criou corpo por dentro da gente. Fica à vontade, minha amiga, pelo tempo. Por favor, fica à vontade. Deixa por mim. Fala até pelos cotovelos, viu? Pode, oxe. Olha só, um gaúcho falando oxe. Eita, meu Deus do céu.
Eu moro em Salvador, acabo pegando os... Claudir Pereira. Ele Oi. tem 2 perguntas, tá? Noto-me que com o passar do tempo, em reforma íntima, as ofensas no presente deixam de ter peso, valor ou importância. Quando é cometido de algo, não sinto necessidade de pedir perdão ou dar perdão, por não guardar nada. Isso é insensibilidade minha, frieza de sentimento? Não, isso é sensibilidade. Isso não é frieza de sentimento, desde que ele, que fez essa pergunta, eu conheço o Claudir, desde que o Claudir fez essa pergunta, sinta paz. É isso que eu acabei de falar, a gente busca o quê? Paz. Mas quando a gente sente algo, o que vai te mediar? Se você está realmente fazendo bem, é a tua paz. Se dá paz a ele, ele até pode achar que está sendo frio, mas se dá paz a ele, paz. Poxa, parece que eu estou sendo meio frio, mas engraçado, de um tempo para cá estou sentindo paz. Porque quem tem paz, minha amiga, quem tem paz, Claudir, não tira a paz de ninguém. Isso é instantâneo, é cognitivo. É como respirar. É cognitivo. Agora, não sentir vontade de dar perdão, não estou dizendo que ele falou isso, eu só estou remendando que talvez pode servir para alguém. O não sentir a necessidade de ser perdoado deve ser uma pessoa muito lúcida e muito empoderada de si. Eu necessito muito ser perdoado. Mas não é uma necessidade que eu vá me ajoelhar na frente de alguém. É uma necessidade que eu vou fechar meus olhos e dizer, poxa, cara, para com isso. Porque se eu preciso ser perdoado, eu estou assinalando que eu magoei alguém. É interessante. Nos nossos pensamentos, é uma ciência fazer o mal. É uma ciência a cometer o mal. Porque aí é o outro. A gente chega a calcular, né? Me fez mal 10, eu fiz mal 9. Só falta somar no papel. Agora, quando é para sentir, que necessita de uma consciência, não de uma ciência matemática, mas de uma consciência de sentir, a gente parece que se envergonha de admitir para si, eu estou errado. Eu tenho que dar a minha segunda face à vida. Eu tenho que fazer um curso, um concurso, estudar, batalhar para mim ser. Não para mim me manter, é para mim ser. Eu tenho que crescer materialmente para eu saber usar as coisas, não continuar assim, sendo usado pelas coisas que tenho. Mas aí são sentidos de qualificação, de integridade de cada um. É lento, é muito lento. Mas é que é bacana. Fica à vontade, minha amiga. Tá, chegou mais uma também, do Claudir. Eita. Tá, mas a segunda pergunta. O perdão é conceituado dentro do julgamento? Teria alguma outra forma de transmutar o ferido / ferimento com outra forma? Com exemplo? Nós vivemos numa sociedade onde quem te odeia é quem mais te admira, porque te analisa com profundidade. Já começa aí. Vou repetir de novo. Nós vivemos numa sociedade sem máscaras. Nós vivemos numa sociedade que quem diz que te odeia, te analisa, te admira. Olha, se você duvidar, ele sabe até quantos cabelinhos você tem aqui no cantinho do teu nariz. E nós vivemos numa sociedade onde as pessoas insensíveis que dizem que te amam não percebem quando você está em depressão. Não percebem quando você está mal. Preciso ouvir você falar, me deixa, eu não estou legal. Estou sendo bem franco, né? Acho que todo mundo é adulto aqui, tem algumas crianças, mas é a realidade. Aí, então, quer dizer que as pessoas não me amam? Pelo amor de Deus, não estou dizendo isso, eu estou sendo franco. Ainda mais agora com essa modernidade da internet, você olha lá, não vê a outra lá, tem um cabelo branco, nem você sabe, a criatura sabe que você está com fio de cabelo branco. Parece que eu estou brincando, mas é sério o que eu estou falando. Então, se eu me apegar nisso, não como verdade, mas uma realidade,
O perdão só é um jugo para aquele que precisa se manter em algo, ser querido por alguma coisa, para se sentir ele mesmo. Porque se você se sentir você mesmo, sem pertencer a alguma coisa, sem estar em alguma coisa para se sentir a si mesmo, a palavra julgamento, ela some. E o convívio de Cristo, que é o envolvimento do seu ser humano com o outro, é o que mais aparece. Quando a gente se preocupa em manter algo, nós nos preocupamos com a aparência de como vamos nos apresentar e como o outro vai nos ver. Aí eu já começo julgando a mim mesmo, porque se eu ir lá dar uma palestra, particularmente eu gosto de andar de chinelo, em alguns lugares eu vou. Mas vai lá com uma havaiana, uma bermuda, não, que isso, falta de respeito. Mas na minha cabeça eu estou aqui com a minha havaiana e com a minha bermuda. Ah, então você não está bem? Eu estou bem, eu só estou respeitando, mas eu sou eu. Você entende? Isso é respeito, não é julgo. Então são coisas sutis, desde as coisas mais simples. As coisas mais simples, vai a gente aprendendo a perdoar. Só um retoquezinho que um amigo espiritual está me chamando a atenção, talvez algumas pessoas vão levar isso e não vão entender bem, também peço perdão que a ignorância é grande de explicar. Como assim quem me ama não me sente e quem me odeia e me analisa me admira? Simples. É só com admiração que você consegue ler o outro. Quanto mais uma pessoa te odiar, pode ter certeza que ela olha, te admira. Agora, quando nós damos este amor que a sociedade está acostumada, não todos, mas alguma parte aí, você está no lado, você não sabe o que o teu filho está fazendo. Você não lembra o que você comeu com seu avô tão amado há uma semana atrás. Você não lembra as palavras do Natal que você disse para a tua esposa. Você não lembra nem do teu marido, da tua mãe que desencarnou, que o abraço, o brinco. Você não lembra porque estava ali comigo. Não é assim que as pessoas falam? Então é isso que eu tento trazer para as pessoas refletirem, para tornar a vida mais leve. Sentir só dói, porque eu concordo, ainda somos o que pensamos, porque a cabeça não para de pensar. E outra coisa, pensar positivo, mas sem um pingo de lucidez. Aí nós vamos fazer o quê? Respondendo a pergunta aí, a gente vai se julgar para julgar o outro. A gente já se julga como eu devo ser para o outro. Tipo, eu sou o Edson Rosa, eu vou sair da minha casa, eu vou ter que ser Edson Rosa, porque lá naquele lugar eles gostam do Edson Rosa. Pode parecer que eu estou brincando, mas é sério. Uma vez eu falei numa palestra, meu amigo, eu já estou começando, eu vou ter que me acalmar. Uma vez eu falei numa palestra, que se vocês me viram correndo atrás do trio, pulando, virando cambalhota, eu mesmo, viu? Não é outro não. É isso. As pessoas muitas vezes ficam, nossa, tudo certo, tudo errado. Por isso que eu digo, já que eu toquei nele, eu prefiro o Evangelho de Jesus. O cara tinha um pé para dança, dançava com as prostitutas, com os marginal da época dele. Olha, eu gostava de tomar um vinho, batia a palma e tudo, viu? Mas quando o vô fala isso, as pessoas começam a só ler. Olha a pureza, para ele era tudo criança, ele estava brincando, ele estava vivendo, mas, ai meu Deus, como a gente gosta de dificultar a própria existência de ser, imagina se a gente vai facilitar o modo de estar do outro. Nunca. Fica à vontade, minha amiga. Tem mais 2 perguntas. Quanto tempo a gente tem, por favor? A gente tem 5 minutos. 5, vou tentar ser bem breve. Não, tá bom, por favor. O atributo perdão é adquirido com reflexão, atitude ou pela necessidade intrínseca da alma? A alma não necessita de nada, porque ela é já a informação mais límpida do nosso espírito. O que necessita de paz é a nossa consciência, que ainda não temos nem do que somos.
O que necessita de algum atributo é nosso ego e nossa mente, que não descansa pelo que nós estamos. A alma é um suspiro de alívio, num ressoar de paz, onde o espírito só diz: encanta, encanta, encanta. Mas fazer o que se a melodia do canto da nossa própria existência, o nosso ego não ouve, a nossa mente não se satisfaz, né? E a nossa consciência não se percebe. A alma de toda a nossa conversa é muito mais além do que o Edson está falando. É a quem as pessoas são e o que elas pegam. Porque o que está falando aqui é um ego. Entende? Se nós falar de alma, você está falando de algo que flutua na essência mais pura de nós, que é nosso espírito. Agora, se eu não falar em termos de espírito como doutrina, eu vou falar da alma quando eu olho a face da minha filha e vejo o brilho no canto do olhar dela. E isso é a alma de um pai olhando uma filha. O resto dela é corpo. Agora, aquele brilhinho, olha, menina, Deus sabe o que eu sinto, porque eu não sei nem explicar o que seria. Vocês entendem? Ou de um vô, ou de uma mãe, mas cada um busca a sua verdade, né? Fazer o quê? Por favor, meu amigo. Não, é engraçado que essa pergunta fez refletir como ele quer que, tipo assim, a gente diga que perdoar é um produto do pensar, do sentir ou do agir, né? Reflexão ou sentir da alma, ou uma questão de ação, de atitude. Perdoar, perdão é um suspiro de Deus dentro da gente quando o coração enche-se e se inunda de compaixão. Por mais que eu faça poesia, que eu gosto de rimar com as palavras, eu até aproximo muitos amigos, poetas, espíritos perto de mim, eles sempre me dizem isso, eu sempre falo com as pessoas. O que menos tem de poesia é o amor. Porque a beleza da rosa está nos seus espinhos que a protege. Como eu vou ter a destreza de desviá-los para não machucá-los e não apertar a rosa para não despetalar, é que vai tornar não só a rosa bela, mas eu lindo e perfeito. Isso é perdão. É como eu vou tatear as pessoas respeitando os espinhos das mesmas. E respeitando os meus dedos, a minha face, para que não sejam perfuradas pelos males das mesmas. Ao ponto que quando eu conviver, tocá-las, viver com elas, eu não me diferencie delas. Eu não crie mais tanta diferença de bem, de mal, de julgo de certo e errado. E eu dou um voto ao Deus interior meu pelo silêncio da paz que sigo. E dou um voto do expressismo dela, falante do exemplo que ela se faz, da paz que ela busca. Valeu? Muito obrigado aí a todos. Então tá, então. Em cima do laço. Não, eu tô respeitando aí o patrão. É isso, minha amiga. Muito obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade.